Olá, pessoal, e aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Eu aqui com essa minha lua em Gêmeos não paro de mudar o cenário, né? Isso que é super contraindicado, que a gente devia sempre começar com o mesmo cenário, com o mesmo jeito de falar, mas enfim, espero que vocês me suportem nesse ponto. E hoje eu coloquei aqui alguns símbolos, né? A gente está na lua autoexistente, que é a lua que vai reger o anel desse ano, o giro da Terra em torno do Sol, os 364 dias que a Terra fará uma volta inteira em torno do Sol, enquanto a Lua gira 28 dias em torno da Terra por 13 vezes exatas. Então, o anel é da Lua autoexistente e nós estamos na primeira Lua dessas 13, conhecida como Lua magnética. Magnética porque ela tem esse ponto aqui, olha, esse é o ponto magnético. Um pontinho representa a lua magnética. E o tótem é o morcego, esse animalzinho bonitinho, é o tótem dessa lua. E o leão é porque nós estamos com o sol em leão, né? Então, nós vamos tratar muito de ego durante essa lunação. E hoje eu vou contar uma coisa que eu estou devendo para vocês já há alguns vídeos. Alguns vídeos que eu venho falando da voz da consciência, que a voz da consciência cura, que ter consciência é se curar, é olhar as sombras e etc, etc, etc. E eu fiquei de contar um fato que aconteceu comigo. Pensei, será que eu conto? Afinal de contas, né? É algo que aconteceu comigo. Mas eu vou contar exatamente como que acontece uma cura através da voz da consciência, porque é mais comum do que a gente imagina, é que a gente não costuma valorizar. Levaram a gente a não acreditar no mundo da imaginação, não perceber a voz da consciência, né? Levaram a gente a acreditar que Deus estaria muito longe de nós, que Jesus é uma meta inalcançável, ou então alguém que a gente nunca vai conseguir alcançar vivo, enfim, né? Uma série de crenças que nos afastaram de nós mesmos, principalmente da nossa alma, dessa dimensão da nossa existência que não está representada aqui na vida material, né? Está dentro de nós. Então, pega o chazinho, porque a história hoje é super curadora. Eu espero que cure você também. Até depois da vinheta. Que bom que você ficou aí, que bom, porque eu tenho certeza que você também consegue se curar com dedicação e firmeza de propósito. E justamente porque a gente está na lua magnética, aquela que atrai e unifica o propósito, que eu resolvi contar essa história. Porque eu vou torcer para que o seu propósito também seja se curar através da consciência daquilo que for curável pela voz da consciência, de forma psicológica. É óbvio que a gente se cura também de outras maneiras, mas às vezes, quando algo somatizou no corpo, é preciso que a gente passe por alguma intervenção médica, né? Mas enquanto há algo na psique, na nossa dimensão psicológica, a consciência consegue curar. É o que se consegue em terapia, por exemplo, né? Quando a terapia é eficaz e tanto o terapeuta quanto o cliente acreditam na cura, ela acontece mesmo. Então, que bom que você ficou até aqui. Aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, que é para você não perder nenhum vídeo, porque a gente conta história, a gente fala, a gente explica, mas a sabedoria, o aprendizado acontece mesmo quando a gente medita. Sem meditação, não tem ascensão.
Muito bem. Bom, fato é que tem uma estrada da gente olhar para as nossas sombras. O que é olhar para as nossas sombras? É a gente acolher tudo aquilo, todas aquelas emoções ruins, né? Sentimento de rejeição, sentimento de menos-valia, raiva por falta de reconhecimento, baixa autoestima, enfim, a gente olhar para todas essas emoções e esses sentimentos e esses estados de espírito e de humor como nosso, né? Que a gente comece a perceber que o outro, ele, na nossa relação com o outro só ativa, starta alguma coisa que já está dentro de nós. Bom, por uma série de circunstâncias que não vale a pena eu aqui ir tão longe na história da minha vida, mas eu desde que eu nasci, desde pequenininha, eu cultivei em mim um sentimento de rejeição. Algum fato de realidade aconteceu que, né, eu não inventei isso, houve, né, um sentimento de rejeição na infância, mas isso cresceu comigo, né? É aquilo que eu sempre digo. Às vezes a gente tem experiências na nossa infância, no período de maternagem, que a gente ainda não tem vocabulário suficiente para elaborar aquela experiência. Aí aquela emoção fica. E na medida que a gente vai crescendo, né, e se tornando adulto, a gente reconhece a emoção, mas é muito difícil ressignificá-la. Então a gente sempre coloca, né, a responsabilidade dessa emoção mal resolvida na mão do papai, da mamãe, da vovó, do periquito, do papagaio, enfim, de quem quer que tenha detonado aquela situação. Mas é preciso que a gente lembre também que papai, mamãe, vovó, periquito e papagaio fizeram o que era possível para eles terem feito naquela época. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Liberar, perdoar, honrar papai, mamãe, entender que eles fizeram o que foi possível naquela época e trabalhar dentro de nós, seja lá qual for aquela emoção ou aquele complexo emocional daquela experiência que restou em nós. É para isso que serve constelação familiar, é para isso que serve a consciência e o trabalho com os antepassados e ancestrais. Porque ao mesmo tempo que qualquer situação que tenha acontecido na tua infância, que tenha detonado algum sentimento de menos-valia, algum complexo emocional negativo, é preciso que a gente se lembre que a mamãe teve uma mamãe, que teve uma mamãe, que teve uma mamãe, que teve uma mamãe, que teve uma mamãe, e que uma série de fatores vão sendo passados de geração em geração até que, né, chegam até você com esse desenrolar. Mas, por outro lado, se você herda alguma coisa que não é muito legal, você ganhou a vida. Então, em respeito à vida e em honra a todos aqueles que vieram antes de você, a gente se trabalha, se cura emocionalmente e faz o que é possível para quem está encarnado aqui fazer. A ponta desse elo, né? Se está encarnado aqui, é aquele que tem chance de parar com essa eterna herança de algo mal resolvido. Então, da cadeia, né, do elo dos seus antepassados, se há alguém que pode resolver aquilo que não foi resolvido até hoje, é você. E nós estamos vivendo uma época, gente, que a gente está com toda a possibilidade de resolver tudo aquilo que ficou mal resolvido da nossa geração, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A gente está na época de resolver tudo aquilo que ficou mal resolvido com o nosso planeta. A gente está na época de resolver tudo aquilo que ficou mal resolvido por conta do nosso planeta sendo componente de um sistema solar, de uma galáxia. Então a gente está na época de passar a régua e trazer o saldo, né? A frequência vibracional do saldo que nós conseguirmos alcançar
através da nossa purificação, olha aí o ano da purificação da lua autoexistente, o saldo que a gente puder alcançar com a nossa purificação, com a nossa limpeza, com muito perdão, perdão a si, perdão a todos que vieram antes de nós, perdão aos que estão em torno de nós, entendendo que aqueles que estão em torno de nós nas nossas relações têm servido como grandes reveladores daquilo que há em nós e que é possível de ser curado. Então é esse saldo que em frequência vibracional vai nos colocar na nova Terra, na frequência vibracional da nova Terra, né? Então podem haver vários planetas neste exato momento. Um planeta que está vibrando numa destruição e um planeta que está vibrando numa construção. Aonde está o seu mindset? Aonde está a sua mente? Naqueles que estão alegremente construindo um novo planeta, trabalhando na cura, ou naqueles que estão sofrendo uma destruição ou temendo a destruição, mas sem tirar os olhos dela? Percebe? Então é aonde a gente colocar a nossa mente e aonde também a gente tiver a nossa frequência vibracional, né? Muito bem, então trabalhando, né, diligentemente as minhas sombras, eu tive sempre minha ponta, né? Como é que a gente fala quando você tem meu calcanhar de Aquiles? Sempre foi um sentimento de rejeição. Um sentimento de rejeição que quem tem esse tipo de sentimento sabe, né? Como é que é o sintoma dele. Você sempre se sente excluída, sempre é mal compreendida e sempre rejeita antes de ser rejeitada. Como você enxerga a rejeição em tudo, você sempre rejeita porque você acredita que o final de todo capítulo que você viver vai ser a rejeição. Então você sai sempre antes. Quando você começa a sentir qualquer incômodo, que as coisas não estão saindo como você gostaria que saísse, você sai fora porque deixou rejeitar antes de ser rejeitada. Ao longo do tempo, você acaba sendo aquela pessoa que ninguém entende, que está sempre sozinha, que tem que fazer tudo sozinha, que carrega o mundo nas costas, porque você só pode contar com você, e etc, etc, etc. O start, né, o momento que eu comecei a levar a sério todos os processos terapêuticos que eu estava vivendo, foi quando eu coloquei como foco essa questão. Eu não quero mais sentar nessa cadeira de vítima da vida. Poxa, tô sempre eu aqui. Fulano me rejeitou, fulano não me compreendeu, meu trabalho eu não me dou bem com ninguém, aquela coisa Chega, não quero mais sentar nessa cadeira. E aí você começa o processo de autoconhecimento. Me disseram que eu não ia sofrer, me disseram que eu não ia chorar, mentiram! Porque você vai, primeiro que você começa a fazer o caminho de volta. Você começa a perceber quantas vezes você rejeitou, com legítimo medo de ser rejeitada, mas você que rejeitou, você podia ter ficado, né? Então, dói. E aí vai vindo, até que eu falei, cara, é mesmo, cara, pô, eu não sou rejeitada de jeito nenhum, quem nunca me viu vai me ver, vai me conhecer e vai planejar, vou rejeitá-la. Tem uma hora que a ficha cai e você percebe que aquilo é realmente um véu, né? É um véu, um filtro que é colocado na sua frente e você enxerga tudo, né? No começo você vê tudo lindinho, mas página 2 já começa a descer aquele véu da rejeição e você já começa a enxergar tudo daquela maneira. Muitas vezes não é óbvio, mas a consequência é sempre essa. Rejeita antes de ser rejeitado. Muito bem. Aí eu falei, gente, é mesmo. Então eu tenho essa questão. Então eu já estava de frente com ela e já estava assim disposta a perdoar a todos aqueles que eu tinha interpretado que tinham me rejeitado, né? Cara, óbvio que sempre tem elementos da vida real, né, que servem de referências. Ah, mas aquilo é uma rejeição, né? Ah, não me convidou para ir a tal lugar. Cara, acontece, mas é dentro da normalidade. Não é isso assim que tipo um plano que é sempre assim. Muito bem. Então eu
fiquei de frente com isso. Eu falei, gente, é verdade. Aí você vai limpando todas as situações que aconteceram com amigos, com relações, com trabalho, com isso, com aquilo, e sobra quem? Aquela figura da família. Claro, a família é o berço. É onde tudo começa, né? Então, quando chega lá na família, você... não. Aí realmente aconteceu. Porque aí, desde pequenininha, né? Então, quando eu era pequenininha, que eu era totalmente inocente, aconteceu alguma coisa ali, e ali é o berço da culpa de tudo. As pessoas da família são as culpadas. E aí eu falei, caramba, não é bem assim, né? Muito bem. Surgiu um evento familiar de reunião da família, que não se reunia há algum tempo, a gente teve a pandemia, 2 anos e tal, papapá. E aí um evento que reúne a família. Fora do país, porque eu tenho família aqui de pessoas que moram fora do país. E aí tal, convidada e tal, vamos encontrar. E eu estava morrendo de medo, estava desanimada com esse encontro. Eu falei assim, eu vou encontrar de novo com aquele sentimento de rejeição. Eu já estou tão bem, eu já consegui resolver isso com todo mundo, mas lá, com medo, como é que vai ser? Eu não queria. Bom, passagem comprada, com um monte de antecedência, né? Uma programação bem divertida para fazer com os meus filhos antes da gente chegar no evento propriamente dito, né? Íamos aproveitar que íamos fazer uma viagem, eu com meus filhos que já não moram mais comigo, então ia ser um evento muito legal. Uma semana antes eu ia ficar com eles, a gente viajando, aí na segunda semana a gente ia para o evento familiar. Tudo resolvido, muito bem. Vai chegando perto, e eu assim, eu tenho que ir. Bom, dia do embarque. E eu ótimo, tudo ótimo. Tem que fazer o teste de Covid para poder embarcar. Eu fiz o teste do Covid e o teste deu positivo. Como assim? Repete o teste de Covid. Positivo, sem sintoma nenhum, gente. Aí meu companheiro virou para mim e deu aquela risadinha assim. Você não queria ir, né, Cláudia? Não queria. E quando a gente fica vibrando próximo da consciência e atualmente, nesse momento de transição planetária aqui, a luz está bem próxima, né? A nossa consciência está bem próxima de nós, você já está sabendo que tudo que a gente pensa acontece, né? O retorno do que a gente pensa e do que a gente faz está muito mais rápido do que era antes. Fui obrigada a admitir que eu não queria e eu, de alguma forma, vibrei para que aquilo acontecesse, desse um resultado. E assim, era um jeito muito interessante de não ir, porque era lei. Tipo assim, Covid positivo, não embarca. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei assim impactada, né? Falei, puxa vida, eu não vou mesmo, mas né, precisava ser assim. Mas aceitei porque eu realmente estava morrendo de medo. Então, aí liga para a agência, eu comprei a passagem com uma agência e fala assim, olha, e agora? O que faz, né? Aí a menina fala assim, não, você vai testando, a hora que der positivo, eu embarco você. Eu fiz isso com um casal agora há pouco tempo. O casal ficou testando, na hora que positivou, a gente remarca. E eu tinha mesmo comprado uma passagem que tinha essa possibilidade de fazer uma remarcação sem multa. Porque eu temia isso, mas eu temia isso na volta. Eu falei, cara, se eu lá, né, ficar positiva, como é que eu faço para voltar? Eu vou poder adiar. Olha só, que doideira. Aí tudo bem. Aí eu aceitei, né? E aí eu fiquei até mais animadinha. Eu falei, então tá. Então vou ficar testando, né? E tal. Aí testei. Meu filho embarcou, o outro embarcou, os dois passearam, né? Mamãe ficou.
Os dois passearam e a mamãe ficou. Aí eu testei. 3 dias depois, deu negativo. Rapidamente eu liguei para a agência e falei, olha, ficou negativo num domingo, eu tive que esperar segunda-feira para falar com a agência. Olha, legal, posso embarcar, bora ver para minha passagem. Aí ela viu a passagem, retornou para mim e falou assim, bom, agora a senhora vai ter que comprar uma outra passagem e a passagem está R$18 mil. Eu falei, como? Como assim? Era o preço da passagem, como se eu estivesse comprando a passagem naquele dia. Eu ia pagar o preço do dia da passagem. Aí eu falei, não, peraí, mas como assim? Eu comprei essa passagem há 5 meses atrás, era um plano, um evento, a passagem foi comprada para esse evento justamente há meses atrás para garantir um valor pagável, né? Como é isso? Ah, não, porque eu cancelei a sua viagem para proteger o seu bilhete. Gente, eu falei, não, você não fez isso, não era isso, você mesmo tinha me dito que você iria cancelar a embarque e podia... Olha, mas... E aí eu falei, caramba, eu falei, gente, pô, eu realmente, né, me cortei desse programa, porque, poxa vida, mas eu não contava com isso, realmente tinha que ser remarcado. E aí a menina falava para mim assim, não, eu cancelei a sua viagem para proteger o seu bilhete, agora a senhora pode usar o seu bilhete até dezembro de 2023. Eu falei, querida, não me interessa viajar em outro momento, eu tinha que ir para este evento familiar, não é para ir, não estou viajando a turismo de férias, eu estou indo para um evento familiar. Não, então não sei o que e tal. E eu assim, cá com os meus botões, eu vou segurar esse retorno, sabe? Eu não vou sentar na cadeira de vítima. Oh, isso sempre acontece comigo. Vou segurar esse retorno. Eu realmente, né, não quis ir e tal. E de sábado para domingo, detalhe, de sábado para domingo, e domingo foi quando positivou o teste, não, de sexta para sábado, foi o momento do eclipse. O eclipse lunar. O eclipse lunar, quando a Terra entra na frente do Sol. Toda vez que a Terra entra na frente do Sol e de frente para o Sol, na frente da Lua. A Lua sempre representou o passado, né? Então, naquele momento daquele eclipse, quando a Terra entra na frente da Lua, ela está dizendo assim, tchau para o passado e fica de frente para o Sol e diz assim, olha, eu quero esse futuro, eu quero essa luz para esse futuro, deixa o passado para trás. E eu coloquei no altar da minha psique essa questão da rejeição. Falei assim, olha, eu entrego essa rejeição e não leva ela embora para o passado e eu, a partir de agora, aceito a luz da consciência que vai sustentar essa ausência de rejeição. Então, foi isso no eclipse. Olha o que vale a gente estar, né, sintonizando com os acontecimentos celestes, os astros, porque são portais energéticos. Muito bem. Mas aí, quando ela cometeu esse engano, porque ela cometeu esse engano e cancelou a minha passagem, tudo bem, eu falei, não, tudo bem, é passível de acontecer, de alguma forma eu provoquei isso e eu estou recebendo esse retorno de boa. Não vou apontar o dedo para ninguém, nem para essa menina, apesar de eu estar muito chateada com ela. Aí quando foi no dia seguinte, foi na terça-feira, você vê, no domingo eu negativei o exame, na segunda-feira eu falei com ela para ela me embarcar, ela disse que tinha cancelado o meu ticket, na terça-feira eu ligo para a agência falando assim, olha, agora eu quero saber como é que eu obtenho o reembolso da minha passagem, porque não me interessa em absoluto eu viajar em qualquer outro momento,
Era para eu ir nesse evento. Não fui, eu quero o reembolso. Vou ter que falar com quem? Com você, com a sua gerente, com a empresa, com a companhia aérea, com quem? E ela continuou dizendo que foi a melhor coisa que ela podia ter feito, que ela protegeu o meu ticket cancelando a viagem e tal, que eu poderia embarcar. E aí, daquela coisa toda, aquela explicação toda, aí eu falei para ela assim, olha só, querida, me poupe das suas explicações, sabe? Não é a primeira vez que eu viajo, a família está lá me esperando, todo mundo sabe que havia outro jeito, enfim, não quero ficar discutindo com você. Eu prefiro... Tem outra pessoa para me atender? Porque naquele momento, gente, e esse momento foi um momento em que minha consciência olhou para mim e falou, porra, bacana, hein? Legal. Por quê? Porque naquele momento em que a menina estava tentando se desculpar de algo que ela realmente tinha pisado na bola, era a deixa perfeita para eu descarregar a minha raiva de não ter ido, ou a minha tristeza de não ter ido, ou a minha qualquer coisa de não ter ido em cima dela. Ela se postou ali como perfeito bode expiatório para eu, calma, você quer colocar nas costas dela a culpa de eu não ter viajado. Percebe como que as situações nas nossas relações, elas detonam emoções que estão dentro da gente. Se não está dentro da gente, não detona. Então, assim, eu tive uma presença de espírito, né? Uma consciência danada. E, assim, uma altivez, né? Não foi bacana? Foi classuda a minha saída, não foi? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, me poupe das suas explicações. Eu não quero discutir. Tem outra pessoa para me atender? Aí ela falou, tem. Vai chegar agora às 10 horas a minha colega e eu peço para ela ligar para a senhora. Aí tudo bem, desliguei, já conformada mesmo, humildemente recebendo, né, o retorno do todo o meu medo de tudo isso, mas já não portando mais aquele sentimento de rejeição que é sempre uma raiva do outro e, né, já me sentindo bem levinha, bem curada disso. Aí eu falei, bom, vamos lá agora tentar o reembolso e vamos adiante. E aí eu estava fazendo as minhas atividades aqui, nos meus trabalhos e tal, e vem um WhatsApp da agência. Não, telefonema. Aí eu estava ocupada, não atendi, telefonou de novo, eu não atendi, telefonou de novo, eu não atendi, porque eu realmente estava ocupada. E aí eu mandei um zap, escreve, porque nesse momento eu não posso falar. Aí ela escreveu, consegui uma passagem para a senhora embarcar amanhã e voltar na segunda-feira. O casamento era na sexta-feira. O amanhã era quarta-feira. Olha isso. A senhora quer? Eu falei, claro que eu quero. E eu embarquei, gente. Olha, você pode ouvir essa história e tecer uma série de narrativas que vão justificar aquilo que você quiser acreditar. Mas eu sei muito bem o que se passou dentro de mim. Eu conheço a minha história, eu conheço os meus sentimentos, eu conheço os meus gatilhos e as minhas armadilhas e vivi nitidamente esse processo de cura dessa relação que eu tinha de rejeição comigo mesma. E eu pude ir e pude atestar o quanto que aquilo era, aquele sentimento que eu tinha era meu. Porque tudo aconteceu normalmente, o encontro com a família foi absolutamente normal, como sempre tinha sido no passado recente. E eu, com aquele filtro da rejeição, sempre encontrava alguma coisa que, tá vendo. E foi muito legal, foi muito gostoso. E foi uma conversa o tempo todo com a minha consciência.
A voz da minha consciência agora é a minha voz. E eu converso com o meu ego. Meu ego, nesse tempo todo, ele foi se trabalhando para admitir que ele rugia com a rejeição por causa dele, uma questão de reação instintiva de algo que realmente ele viveu, mas ele, o ego, a carta do tarô, ele pode ser muito bem representado, e todo esse processo pode ser muito bem representado pela carta da força do tarô. A carta da força tem Hércules domando um leão. Então o leão é a representação do nosso ego. Então um ego ferido, ele vai reagir. E uma outra visão desse leão é que esse instinto, essa defesa, esse leão fortão, ele na verdade está defendendo aquela criança ferida. Então a gente tem que tratar a criança ferida para depois conseguir dizer para o leão ficar tranquilo, quando ele sente que ele não tem mais nada o que proteger, que ele já está liberado dessa função de proteção da criança ferida. Aí ele fica dócil, aí ele fica legal. O instinto de guardião, de proteção dele, percebe que não há mais perigo e aí ele relaxa. E aí a voz da consciência pode ser ouvida. E eu conversei com ela o tempo todo. Primeira vez, deu, recordando assim, fazendo uma síntese, deu positivo, a voz da consciência, né, detonada também, corroborada pelo meu companheiro, falou: Cláudia, você não queria ir. Você estava morrendo de medo de enfrentar aquela situação e descobrir que talvez você não tivesse curada, né? Em pleno 2022, com toda a tua estrada, você podia descobrir que você não estava curada, né? Então, tudo bem, é a voz da consciência falando comigo. Aceita o resultado. E aí, a possibilidade de embarcar lá, eu já tinha, na primeira vez, eu já tinha desistido de tudo, mas a menina me entusiasmou, falou: não, eu embarco a senhora assim que der negativo. Aí eu me entusiasmei. Aí, de novo, ela, por um vacilo, porque ela vacilou cancelando o ticket geral, e aí eu tive, de novo, o segundo teste. Alguém para eu descarregar e colocar toda a minha raiva, toda a minha tristeza, ou chorar horrores, né? Aí eu falei: não, tudo bem, eu seguro, eu realmente estava com medo, não queria ir, tudo aconteceu com essa minha vibração, tudo ressonou com a minha vibração, de medo de não querer ir, de não querer enfrentar, assumir a responsabilidade do fato. E aí eu sinto que quando eu passei nesse teste, o que eu chamo de teste? Quando eu fui provocada novamente naquela possível reação da rejeição, ou com raiva ou com tristeza, eu não reagi. Então, aquilo realmente não estava, eu não vibrei mais nessa frequência da raiva, da tristeza provocada por uma crença de rejeição. Quando eu não vibro nessa frequência, minha frequência e minha vibração se eleva e aí eu ressono com as possibilidades da realidade quântica ressonantes comigo. Eu estava leve, eu estava de bem, eu estava aceitando ir. Ressonou, a outra menina entrou no jogo e veio a possibilidade da viagem ao encontro da minha frequência e vibração, já sem medo e sem esse sentimento de rejeição. Percebe? É assim. É assim. Isso, lá atrás, era chamado de magia, né? Você transformar o chumbo de uma personalidade animalesca, bestial, em ouro, de uma personalidade iluminada, consciente, né? Não quero aqui me colocar no lugar dos iluminados. Eu estou na senda da iluminação. Eu estou realmente assumindo a responsabilidade das minhas escolhas e das minhas emoções e das minhas questões e das minhas raivas e das minhas reações, tentando investigar, né, a causa delas, da onde elas vêm, e perdoar até que eu consiga expurgar essa frequência vibracional negativa que porventura tenha sido criada em algum momento da minha vida e não importa mais o porquê. Então, como esse é o processo, claro que com várias nuances, né, com os 50 tons de cura, vamos dizer assim,
Mas esse é o processo, ouvir a voz da consciência. A gente medita, medita, medita para desenvolver o olhar do observador, porque é esse olhar do observador que pode olhar para as suas questões e se responsabilizar por ela e realizar a cura. Às vezes, quando você não consegue realizar a cura por você mesmo, você sabe que para aquilo você vai precisar de uma ajuda. E aí procurar alguém que ressone com o seu coração, que você cheque no seu coração, que te ajude a fazer essa cura. Esse é o processo esse é o portal que está aberto durante todo esse anel da lua vermelha autoexistente. A lua é um processo de fluxo, porque está sempre tudo fluindo, tudo acontecendo, as oportunidades surgindo. Fluxo do quê? Das águas universais. É um fluxo da emoção. As nossas emoções vão ser acionadas, ativadas, elas estão sempre se disponibilizando na sua frente. Quando a raiva aparece, provocada por seja lá o que for, é a oportunidade de você pegar ela e falar, não, vamos embora curar essa raiva. E não aponta o dedo para o outro e deixa ela cair no teu pé novamente. Quando a tristeza aparecer por causa de alguma coisa que te provocou, pega ela, acolhe ela e investiga e trata essa tristeza. E não aponta o dedo para o outro e deixa ela cair no teu pé de novo. Essa é a dinâmica de todo esse ano da lua autoexistente vermelha. É esse portal que está aberto, do fluxo, das águas universais e da purificação. Quando você pegar essa água, essa emoção na sua mão e purificar. Porque se ela está em você, foi você que criou, ela é a sua criatura. E se foi você que criou, só você pode descriar. Tá certo? Então era esse meu recado, eu espero que tenha feito sentido para você. Eu vou adorar se você tiver passado por uma situação similar a essa e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu estou pensando seriamente em retornar à leitura do tarô para o autoconhecimento, algo que eu sempre evitei para poder motivar você a aprender a ler o seu próprio tarô, mas a voz da minha consciência tem dito para mim assim, Cláudia, talvez se você fizer uma leitura, né, e mostrar para a pessoa o quanto ele pode ser revelador, talvez a pessoa se anime a aprender a lê-lo. Então, tem vindo isso, a voz da consciência tem dito isso para mim, para o meu ego, né? E meu ego tá meio assim, olha, tem certeza? Tem certeza? Porque qual foi o trauma que eu vivi lá atrás, 1994, 95, 96? Eu jogava o tarô, eu tinha acabado de desenvolver essa leitura para o autoconhecimento através do tarô. Então, eu entregava para as pessoas uma leitura da psique da pessoa. E a pessoa, se eu não dissesse o que ela queria ouvir, eu era uma taróloga ruim. Se eu acertasse o que ela queria ouvir, eu era a melhor taróloga do bairro. E aí eu falei, ai gente, eu saía frustrada, né? E a pessoa saía frustrada. E aí eu falei, bom, então vamos lá, não jogo mais e ensino, né? Foi assim que eu desenvolvi essa metodologia, que ela já ajudou um monte de gente, mas nesse momento que a gente está vivendo, eu estou realmente ouvindo essa vozinha. Vamos ver como é que o meu ego vai se comportar. Enfim. Bom, então é isso, gente. Gratidão por você estar aí dando significado e sentido ao meu serviço de mão elétrica azul, aquela que ativa o conhecimento, realizando a cura e sela o armazém da realização com o tom elétrico do serviço, guiada pelo poder da magia. Eu sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Namastê. E em Lakesh, eu sou um outro você.